como os teus oráculos, a tua palavra, Senhor, para que nós possamos nos edificar a nós mesmos, primeiramente, que a tua palavra seja viva, Senhor, e seja vivificada pelo poder do Espírito Santo, e que nós também estejamos em condições, capacitados, prontos para também edificar os outros, em nome de Jesus. Que eu fale pelos teus oráculos, Senhor, seu Santo Espírito, toma o teu lugar, tu és o Senhor. Sejam bem-vindos, amados. Temos aqui esta lição, missionários em força. Ora, quem é missionário em força? A vida de um missionário é um cristão, não é? Um missionário, claro, um missionário pode abranger em muitas outras vertentes, como o significado, não é? A definição, mas do ponto de vista religioso, um missionário é aquele que serve a Deus, é aquele que deixou a sua vida secular para servir a Deus. A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos todos aqui à nossa live do TikTok. Nós estamos a dar os primeiros passos, mas com o tempo vamos entendendo melhor como é que todas as aplicações, as funcionalidades do TikTok que se aplicam a nossas necessidades funcionam, e nós então prestaremos melhor serviço no futuro. De momento, esses são os primeiros passos, mas eu desde já dou boas-vindas. Eu sou a apóstola Ana Leitão, do Ministério Apostólico Arise and Shine. Arise and Shine em português é Levanta-te e Brilha, é baseado em Isaías 60, que está lá: levanta-te e resplandece, que já chegou a tua luz. Ou então, mas o grupo de igreja, ela chama-se Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Então, você seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, é um treino missionário. Já estamos aqui desde as 9 e pouco, não é? Desde as 9 e pouco. Então, rios de água viva que fluem, eu vou partilhando convosco, porque os rios de autoridade de Deus são para partilhar, para edificar também a todos os outros. Eu oro para que haja salvação, que você se arrependa dos teus maus caminhos. Eu também me arrependi e por isso estou aqui hoje. Alô? Eu estou aqui hoje, mas o propósito é para ganharmos a alma. O propósito pela qual eu estou no TikTok é por saber que é uma plataforma que muitos estão a aderir, jovens. Deus ama os jovens. Olá, Lorena, Cher, Rui Tomé, Inês, todos os outros, sejam bem-vindos. Eusel, sejam bem-vindos. Os jovens, o inimigo está a enlaçar a camada jovem, este grupo de jovens, não é? Para levar para o inferno. Então é muito importante, moça, você cuidado. Então é muito importante que os jovens entreguem suas vidas a Jesus, para que para que Deus esteja no centro da vontade dos jovens, para que tenham uma vida quieta e sossegada e salvem-se. Então, uma vida de um cristão em força, a vida de um missionário em força é feita de perseguição e livramento. Aquele que deixa o mundo e pega no seu arado e vem após Jesus, então está sujeito a aflições, está sujeito a perseguições, está sujeito a tudo quanto é coisa. Então nós só temos que abraçar. Nós fizemos uma escolha. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 25, está escrito: hoje eu ponho diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal. A morte e a vida, o bem e o mal. Eu exorto-te a escolher a vida e o bem. Então, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e decidimos vir após dele, então nós queremos ser seus discípulos.
Então, ele está muito interessado que sejamos discípulos. Ele não quer que sejamos apenas novos convertidos. Por quê? Porque o novo convertido vai e vem. É instável emocionalmente, é instável a nível da alma. Então, ele quer firmeza, ele quer estabilidade. Então, o que é que nos dá estabilidade em Cristo? É um contrato com ele. Então, ele quer que nós sejamos discípulos, porque o discípulo é aquele que tem contrato, entra em compromisso de contrato eterno, contrato de salvação e vida eterna com Deus. Então, para estes, o portão do inferno não vai prevalecer. Para estes, o inferno não tem lugar. Para estes, não há como voltar atrás. Então, a vida do cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que ama a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que quer Deus, é aquele que anseia pela presença de Deus, é aquele que anseia pela palavra, é aquele que sente necessidade do pão que alimenta, do pão que sustenta, do pão que liberta, do pão que sara, do pão que cura, do pão que abençoa, que santifica, que vivifica, que ressuscita dos mortos, que é Jesus Cristo. Então, a este não tem lugar para ele no inferno, porque o coração dele não está mais no mundo, o coração dele está em Deus. Então, e é a este que o inimigo tem medo, porque há dois tipos de crente: há crente fervoroso e há crente morno. E o crente fervoroso é aquele que o inimigo vem atrás. Então, a vida desse crente é feita de perseguição, mas também é feita de libertação. Por que é feita de perseguição e libertação? É feita de perseguição lá em Pedro está escrito: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos antes, porque é sinal que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, por isso é que o inimigo vem atrás, porque nós somos uma estrela guia da manhã. Jesus Cristo nos fez o sal dessa terra, a luz desse mundo, a luz que resplandece nas trevas. Então as trevas não vão reconhecer, porque não fazemos parte do grupo das trevas, fazemos parte do reino da luz. Lá em João 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo resplandeceu, o verbo veio para o que era seu, ele resplandeceu nas trevas, mas as trevas, aquilo que era seu, não reconheceu. Quem é que era o do verbo? O verbo quem é? É Jesus Cristo, é Deus, né? E ele veio para o que era seu. Quem é seu? Sou eu e você. Ele fez-nos a sua imagem e semelhança. Nós somos a glória dele. Então, que foi-lhe roubada por Satanás através de Adão e Eva, mas ele veio restituir aquilo que é seu. Ele veio não só ganhar-nos de volta, reconciliar-nos com o Pai, mas ele veio também restituir a autoridade que Satanás roubou do Adão e Eva para nos dar a nós, e assim nós podermos ir livremente a Deus, porque antes disso nós não podíamos ir a Deus, porque havia uma barreira, era o véu que nos separava de Deus, havia barreira, mas agora não há mais. Então o inimigo vem atrás, porque ele não quer que nós sejamos libertos, ele quer nos carregar de volta, ele quer continuar no trono a governar, ele quer continuar a escravizar. Então ele não quer libertar, mas Jesus Cristo, ele veio para restituir-nos essa autoridade sobre Satanás, sobre o inferno, sobre as trevas. Então esse crente que toma autoridade, esse crente que toma o arado e vem após Jesus, não quer mais ser novo convertido, mas ele quer ser discípulo. Então ele vai estar revestido do poder de Deus. Então ele vai ser um crente perseguido, mas vai ser um crente com libertação sempre. Porque Jesus disse: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Eu venci o mundo, vós também vencerão o mundo. Muitas serão as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas. Então, muitas são as nossas aflições? São, amados.
Aquele crente que diz que ele não passa uma aflição, então é crente que não ora. Bastou você querer ir à presença de Deus que já tem perseguição. Qual é o tipo de perseguição? Sono, preguiça, um cansaço que você nunca imaginou que você teria, mas vem. E às vezes você quer orar, aparece visita imprevista, você preparou para ir à igreja e louvar ao teu Senhor e adorar ao teu Senhor e honrar ao teu Senhor com a tua presença, mas é agora que você quer sair para ir louvar ao teu Senhor, é que aparece uma visita inesperada e vem de longe, porque decidiu que quer fazer você uma surpresa. Então, aparece perseguição, vem de todo lado e de várias formas, não é? Perseguição vem de várias formas, de feitiço e de tamanho, uns de acordo com o zelo de cada crente, de acordo com a reverência ao Espírito Santo de cada crente, ele vai atrair a carga espiritual, vai ser mais pesada para tentar impedi-lo, para não vencer. Por isso é que Jesus Cristo deixou o mandamento aos discípulos para que andemos em união, porque quando nós estamos unidos, mais facilmente vencemos. Lá em Salmos 133, já o rei Davi, que foi profeta do Senhor de Jesus, não é? O ungido do Senhor, ele experimentou o poder da união e ele deixou para nós como testemunho. Que bom e agradável que os irmãos vivam união, porque só assim Deus derrama a bênção. Onde há união não há contenda, onde há união não há ciúmes, onde há união não há inveja, onde há união não há murmuração, não há o jugo de servidão, onde há união não há mentira, onde há união há sinceridade, há honestidade, há amor, é o amor que suporta, é um amor que crê um no outro, é um amor que não suspeita mal, é um amor que não folga com os seus interesses, é um amor que não folga com a vaidade e com maldade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e tudo sofre. Sofremos uns pelos outros, levamos as cargas uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, nós desejamos que tudo vá bem uns aos outros, e mesmo que um esteja a vencer mais e melhor, a subir e a alcançar os alvos, a ter vitória, o outro vai dar glórias a Deus e vai orar ainda mais, porque já que esse está a ter vitória, se quanto mais vitória ele tem, eu também estou a ganhar, porque eu também oro por ele. Então a vitória não é só dele, é minha. Não é? É nossa. A vitória é nossa, porque estamos a trabalhar como um time, estamos em união. Por isso é que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 34 a 35, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, porque só assim ele vai derramar a bênção para sempre. Eu peço perdão, alguém quer estar em contato, mas eu ainda não tenho ferramentas para estar ativo live. Eu estou a pregar, a ministrar, mas depois, num tempo futuro, vai estar tudo. Amém, amados? Eu peço perdão, tenham paciência, vão deixando os vossos comentários, vão passando a informação, eu depois as missionárias vão passando o live que está ali, vai enviando para a voz. Partilhem um live. Se você não profetiza a mesma fé, eu peço perdão, eu não te conheço, não é com a intenção de te magoar, mas a intenção que eu tenho é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque esta é a vontade de Deus o Pai. Está lá em 1 de Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6, é da vontade de Deus que todos sejam libertos e venham ao conhecimento da verdade, para que o amor de Deus se cumpra em todos. Deus ama-nos a todos. Ele não ama o nosso pecado. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas Ele enviou o seu Filho para expiar os nossos pecados. Esse é o amor dele. Mas todos aqueles que creem no pecado serão libertos. Aquele que não crê no pecado vai acreditar que Deus ama o mesmo assim, e quando chegar o dia do juízo de Deus, não vai subir com Deus, porque Deus não nos ama mesmo assim, amados. Deus não nos ama com pecado. Deus ama-nos a nós, porque Ele nos fez a nós como a sua imagem e semelhança,
mas ele não ama aquilo que nós temos. Por isso ele providenciou, ele sacrificou seu filho para vir na cruz, pagar o preço do nosso pecado. Mas o filho, antes de ir à cruz, o filho nos ensinou, o filho deixou o discípulo para nos ensinar o caminho de Deus, para ensinar que Deus é santo, para ensinar que Deus é soberano. Nós temos que nos santificar, de que é deixar o pecado, e nós temos que obedecer, sujeitar a Deus, porque ele é soberano, e é na sujeição, é obedecendo a Deus que nós vamos ser libertos do pecado. Então, um crente que obedece, um crente que entende os princípios de Deus e entra ouvindo e praticando, esse crente vai viver de perseguição, mas também de libertação, porque o amor de Deus vai ser tal nele. Deus nos ama a todos, claro, mas tem um tempo de misericórdia. Este é o momento que ele está a dar a todos nós, para nós nos arrependermos, amados. Mas ele é amor muito, amado. Ele sacrificou, ele provou o seu amor por nós, que é sem medida, não tem limite, não é um amor que discrimina, é para todos, é para todo mundo, é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para jovem, é para idoso, é para branco, é para negro, é para castanho, é para amarelo, é para todos. É um amor. Lá em Atos 10, o apóstolo Pedro, que fazia distinção, acreditando que a salvação não veio para uns, que é só para uns, Deus provou-lhe a ele que ele não faz distinção de pessoas, e ele disse, na verdade, Deus não faz distinção de pessoas, mas ele não ama nosso pecado, amado. Nós não podemos subir com o pecado, nós não podemos ir para Deus com o pecado, porque foi por causa do pecado que nós ficamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, lá em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a salvação para libertar-nos da escravidão, do pecado, veio por Jesus Cristo. Lá em Efésios 2, salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas veio pelo sangue de Jesus, veio pela glória de Deus, veio pela graça de Deus, graça redentora. E então, se nós obedecermos, andando em amor, santificando-nos para Deus, então nós vamos ser perseguidos, sim, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós somos peregrinos, nós ainda estamos aqui, então vamos passar por essas aflições. Então nós temos que nos posicionar e conformarmos com isso. O crente que quer salvar-se assim, tem que crer no pecado, tem que crer na ressurreição da vida eterna e tem que crer na perseguição. Para não estranhar, para não ficar assim, é a morte. E não, tem que levantar e tomar autoridade. Ok, Jesus Cristo, nosso mestre, ele foi perseguido. E ele mesmo disse que vós sereis perseguidos e por tudo afora. Mas nós temos que tomar a posição, porque nós podemos ser perseguidos, mas nós nunca seremos derrotados nem destruídos. O apóstolo Paulo confirmou isso. Lá em 1 Coríntios, creio eu, ou em 2 Coríntios 4, está ali. Nós podemos ser perseguidos, mas nunca seremos destruídos ou derrotados. Podemos estar contristados, mas nunca desanimados ou destruídos. Por quê? Porque Deus está no controle. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação do século. Ele não nos deixa, não nos abandona. Então nós temos que ter fé, temos que crescer na fé. O verdadeiro crente em força, um missionário em força, é aquele que cresce na fé em Cristo Jesus. E eu acredito, eu não sei se tenho aqui isso para partilhar convosco, que todos nós passamos por tribulação, amados, e às vezes nós queremos baixar os braços, queremos desanimar. Nós podemos estar desanimados hoje, mas amanhã, amados, temos que sacudir o pó. E Jesus me disse, foi no dia 7 do mês passado, às 6h42 da manhã, ainda na presença dele, ele me disse, nós temos uma forma muito peculiar de trabalhar. Confiamos
perseveramos e vencemos. Não há erro. Quando o Espírito me ministrou isso, amado, aí eu fiquei deliciada. Ele disse, não, nosso Deus, ele é de uma excelência, é de uma sabedoria excelente, e ele é tão organizado, amado, ele é tão organizado, é algo tremendo. Eu te convido a fazer de Jesus Cristo o teu Senhor, o teu Salvador. Receba como Salvador, entrega a tua alma, amados, que nós corremos atrás da excelência do mundo. Nós esquecemos que tudo que está no mundo veio de Deus. Tudo aquilo que está mal, está no mundo, não é de Deus, é do diabo. Por isso é que o mundo jaz no maligno. Mas todas as boas obras, amados, olha para você. Olha para você. Você é lindo ou você não é? Quem é que te fez? É a tua mãe com teu pai? Eles só foram vasos. A tua mãe e teu pai só foram vasos. Mas quem pôs lá o embrião, quem pôs lá o óvulo, quem criou tudo isso, quem deu a vida, quem bombeou o coração durante 9 meses, quem fez tudo, quem dá crescimento, amados, é Deus. Então, nós somos lindos. Nós somos a verdadeira obra-prima, obra das mãos, o poder criativo de Deus. Então, você ao olhar a você ao espelho, sinta-se honrado, amados. É a honra de Deus. Você é a glória de Deus. Você é lindo. Não importa que te digam que você é feio, você é gordo, você é baixo, você é aquilo que Deus te fez. E tudo aquilo que Deus fez é lindo. Tudo aquilo que Deus fez é poderoso. Tudo aquilo que Deus fez é excelência de Deus, é o selo de Deus, amado. É o selo de Deus. Então você tem o Espírito de Deus, o Espírito de excelência de Deus. Para você vencer, você precisa de entrar nesse sobrenatural. Você precisa de crer e entrar nesse sobrenatural e fluir. Amados, você se descobrir que não importa aquilo que te digam, você pode ficar ofendido, porque é perseguição, porque você está. Mas se você lembrar, quem é o meu Deus? Quem é que me chamou? Quem é que me criou? Então, meu Deus, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus de amor. Ele é um Deus que ama a prosperidade. Ele fez de mim uma geração eleita, uma geração santa, um povo adquirido, para que eu vá e proclame. Então eu sou lindo para Ele. Eu não sou apenas criatura, eu sou filho, eu sou filha, eu sou importante, eu sou preciosa, eu sou menina, eu sou menino dos olhos de Deus. Por isso é que o inimigo te persegue. Por isso é que você vai viver de perseguição, mas também de libertação. Porque muitas serão as aflições, mas Deus livrará de todas. Então é um crente. E você tem que entender que a resiliência, ele me disse, resiliência é o meu código de honra. Todos nós temos que ser resilientes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E se é nova criatura, tem que tomar a autoridade do crente. Tomando a autoridade do crente, amado, o inimigo bem pode pelejar, mas ele se susterá. Nenhum se susterá diante dele. Ele se susterá diante de qualquer adversidade, diante de qualquer circunstância. O inimigo pode pelejar, mas ele se confiar que quem está no trono é Jesus Cristo. Ele se confiar quem o chamou, quem é o autor e consumador da sua fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai decepcionar. Ele é fiel. O fiel é o que prometeu. O fiel é o que chamou. É Jesus Cristo que te chamou? Então ele é fiel. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estrutura para aguentar, seja lá que embate de adversidade for. Você vai estranhar? Vai. Você vai espantar? Vai. Mas não pode ficar de ombros baixos. Tem que levantar, tem que sacudir, tomar o teu arado e continuar com fé. Deus vai dar livramento. Deus só dá livramento àquele que persiste. Deus só dá livramento àquele que resiste ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Sujeitar a Deus é crer nele. E é obedecer a palavra. Sujeitar a Deus é fazer a palavra. É tirar os olhos do problema e acreditar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus,
seja lá quem quer que tenha se levantado contra você, não é a pessoa. Se você, para sujeitar a Deus, você tem que lembrar quem é o teu inimigo. É essa pessoa que está a falar mal, é essa pessoa que está a perseguir. Não, não é. Tem que lembrar que é o inimigo invisível, mas real. Está por detrás, usa a pessoa, tem o coração ainda que está nas trevas, tem a mente cativa e só não tem problema nenhum em causar mal, não tem problema nenhum em pisar, em ser uma pedra de sapato no pé do outro. Mas você seja inteligente, busca a Deus, e aquele cristão que vence, aquele cristão que é liberto, é aquele que faz a palavra, é aquele que sujeita a Deus. Enquanto ele está a sujeitar a Deus, ele está a resistir ao diabo. Enquanto ele está a obedecer a Deus, ele está a resistir ao diabo. Enquanto ele está a fazer a palavra, ele está a resistir ao diabo. Enquanto ele está nessa obediência, ele está a construir a sua vida na rocha, ele está a resistir ao diabo. Então, estes métodos, amados, é para que nos dê resiliência, para que nós vençamos. Resiliência é um código de honra de Deus. Fé é um código de honra de Deus. Fé, uma fé inabalável, é a fé que vem com a força de determinação. Não. Jesus Cristo me chamou, não é para eu ser uma água parada. Ele que me chamou, Ele proverá. Eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Muitas das vezes nós pomos carroça à frente do boi. Jesus Cristo quer que nós sirvamos a Deus. Nós temos isso, eu tenho isso, não dá agora para mim, porque eu estou muito ocupada, tenho trabalho. Estas são desculpas do diabo, amado. E Jesus Cristo, Ele aceita? Ele espera por você? Espera. Ele é longânimo, ele é paciente, o amor dele é paciente, o amor dele tudo suporta, ele suporta as nossas mentiras, ele suporta todo o jugo que está em nós, mas porque ele está focado no alvo, ele quer nos libertar, ele quer nos salvar. Então ele é paciente, ele espera, ele só fica a olhar para nós. O pastor, vamos supor, eu apóstolo Ana, eu vi talentos em servos aqui. Eu estou a dizer isso por experiência própria. Eu vivencio isso com muitos servos aqui, não é? E muitos até acabam por ir embora porque não querem entrar na vontade de Deus. E Jesus disse: não preocupa, eles virão. Isso é só pecado, é a força do pecado. Então, eu digo: a glória do Senhor está sobre si. Você tem uma chamada de evangelista. Deus, quando nos chama, não é para sermos uma água parada. Deus, quando nos chama, não é para prejudicar a nossa vida, mas é para nos abençoar. Se nós não entrarmos, fluirmos nesse sobrenatural de Deus, nessa vontade de Deus, nossa vida vai ser muito mais complicada, vamos nos embrulhar muito mais. E amados, todas as pessoas que eu tenho dito isso, venham, mas o que é que falta é a fé para entrar no propósito de Deus, para entrar na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Estão agarrados ao mundo e toda a sua glória. É mais fácil para muita gente ir trabalhar, ganhar o dinheiro, resolver o problema, do que entrar no sobrenatural de Deus, diminuir horas de trabalho para consagrar a Deus e para depois ver a glória de Deus. Por isso é que já o profeta Jeremias já disse: maldito o homem confia no homem. Por isso é que Jesus Cristo disse lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, não é? As igrejas de Gálatas, ele diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. E quando nós não aceitamos o convite de Deus para agarrarmos na mão dele e ir para vencermos as adversidades, mesmo até a pobreza financeira, Jesus então nos diz: maldito todos vós que sois pendurados no madeiro. Vós orais, vocês estão aflitos, estão oprimidos. O mundo vos oprime, o mundo vos rouba, o mundo vos cansa. Vocês vêm à igreja. Eu digo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês vêm à igreja à busca de uma solução, e eu, quando vos dou a solução, primeiramente eu dou o diagnóstico do vosso problema. Qual é a origem do vosso problema? E vocês concordam: não, realmente é mesmo isso. E eu, quando vos dou a solução do problema, vocês não agarram e continuam a gritar a mim: ai, Senhor, socorre-me aqui, Senhor.
É ou não é, amados? É o que fazemos, amados, nós fazemos isso. Eu também eu já estive lá. Por acaso, bem, até nem tanto assim, porque quando assim que eu conhecia Deus, entrei logo na vontade de Deus, o Senhor agarrou-me logo e usou-se logo. Eu trabalhava muito, amados. Em Portugal, todos nós sabemos que a carga horária aqui em Portugal é pesada. Eu trabalhava às vezes 12 horas. E saía do trabalho, ia para a igreja, não dava para ir para casa para tomar banho, para refrescar, para comer nada, ia diretamente. E as reuniões que eu tinha que assistir para me encher, me fortalecer, eu ia à casa de irmãos, eu pegava no meu carro. Eu na altura tinha um Jeep Nissan Terrano que comprei para servir mesmo a Deus. Eu ia buscar irmãos que tinham preguiça de vir à igreja, amados. Irmãos que têm problemas, que eu vou para casa delas, ministro a palavra, ministro solução. Deus, pela minha boca, como profeta, Deus diz-me qual é a origem. Eles dizem, realmente é isso. Quando é a altura de resolver o problema, ninguém quer resolver o problema. Eu não consigo entender. Isso é tudo de loucos. O problema é seu. Você clamou a ajuda de Deus. Ou clamou socorro. Onde é que vem o socorro? É de Deus. E Deus respondeu. A horas e com distinção, com excelência. Ele quer resolver o problema. Mas você não dá lugar para resolver o problema. Como é que o mundo não está? É por isso que o mundo está assim, amado. O mundo está assim porque ninguém busca Deus. O mundo está assim porque ninguém ouve Deus. O mundo está assim porque ninguém obedece a Deus. Ninguém faz a palavra. Todo mundo quer do seu jeito. Todo mundo quer que as coisas funcionem. Todo mundo quer a solução, mas do jeito de cada um. Ai, não, eu sou assim. Ai, vai passar. Vai passar. Leva tempo, mas vai passar do teu jeito. Não é do jeito de Deus. Porque tudo que vem de Deus é excelente. Tudo que vem de Deus é santo. Tudo que vem de Deus é perfeito. Por isso que eu gosto muito deste hino. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha rocha. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minha mão e me prepara para guerrear. Eu gosto muito desse hino. Amado, o caminho de Deus é perfeito, mas nós vamos escolher o caminho do mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo nos dá hoje, tira amanhã. O mundo nos dá com uma mão, tira com outra. Amados, até quando é que nós vamos ter sabedoria divina? Eu dou aqui o meu testemunho. Eu amo a profissão que Deus me deu a oportunidade para fazer, amado. Eu acreditei que Deus queria que eu fosse, porque foi Ele mesmo quem abriu o caminho para eu ser advogada. Eu estudei para ser assistente social em Londres. É uma profissão que é de mim. Eu gosto muito de servir a comunidade e é desde nascença. Nasceu comigo, é o dom. E eu me identifiquei com a profissão de serviços sociais. Então, em Inglaterra, fiz tudo para ir para a universidade para fazer social service. Ok. Fiquei praticamente 2 anos à espera de ser chamada e não tinha vagas, porque é uma área muito concorrida e paga-se mais ou menos bem. Mas eu ia, não era pelo dinheiro, mas é pelo dom. Peço perdão, Márcio. É pelo dom. Então, aconteceu no processo eu acabei, estava à espera, acontece uma situação muito chata em que eu perco confiança com os serviços sociais. Perdão, mas eu perco a confiança. E então, porque tinham tirado todos os meus sobrinhos injustamente, posso dizer, foi um roubo, que mesmo a líder daquela assistência social, disse ela mesmo depois, para devolver os filhos todos, forjaram a assinatura, fizeram para roubar os filhos ao meu sobrinho, era casado, inclusive o filho que estava há um mês de nascer, a esposa dele estava grávida de 8 meses, também fizeram ela assinar o papel para também dar o filho. E a todo tempo ela não entendia aquilo que estavam a fazer,
Então eu fiquei decepcionada. Eu disse que não quero mais ser assistente social, eu quero ser advogada. Eu quero estar numa posição em que eu possa ajudar realmente as famílias com os problemas legais. E Deus proporcionou. Eu fiquei mais de um ano à espera para entrar na faculdade para fazer assistente social. Eu apelei para ser advogada 3 dias, fiquei à espera e deram uma resposta e eu entrei. Disseram para fazer um foundation para saber se eu queria seguir a parte de crime ou a parte civil, law e criminal. Então eu fiz um foundation, então eu descobri que eu quero ser mesmo uma advogada de família. Deus me deu, eu gosto muito desta profissão, amados. Mas olha, Deus me chamou, no momento em que eu estava cheia de problemas, no momento em que eu estava caída no chão, com a cara focinhada, todo, sem dinheiro, sem nada, filhos doentes, mentalmente doentes, tudo estava mal, amados. E eu também me decidi mesmo que não vou ajudar mais ninguém. Porque no momento em que eu precisei, só teve uma pessoa que me ajudou. Se a outra, que se estivesse lá, havia duas pessoas que se estivessem em Londres naquela altura, também me teriam abraçado. Mas essas me levantaram o braço em oração. Mas naquele momento que eu precisei, só uma levantou minhas mãos e tinha muitas outras pessoas que poderiam me levantar as mãos. Nenhuma se aproximou de mim sequer para perguntar o que se passou, se precisa de alguma coisa, nada. E eu continuei a ajudar, amados, mesmo com a enfermidade da minha filha, com toda aquela perseguição. Eu estava debaixo da perseguição, do fogo, amados, mas eu nunca disse não a ninguém. Eu, inclusive, levei o caso da minha filha ao tribunal. Ao mesmo tempo, eu resolvi muitos outros casos. Eu estava a trabalhar em 3 casos de imigração, estava a trabalhar em mais um caso que também estava envolvido segurança social, num pai português nativo e que ele tinha direito de ter o filho com ele, mas a mulher não dava, ele chorava e perdeu peso, queria se suicidar. Como é que eu vou, amados, dizer não a um pai em desespero e pronto a suicidar? Então eu tomei aquele caso. Havia outros casos, amados, na minha janela do computador eram vários casos. Eu estou a trabalhar ao mesmo tempo e Deus deu vitória a esses casos todos, e eu gosto de ver, amados. E eu estava a fazer, só aquele senhor tinha dinheiro para me pagar, mas o resto de caso, amado, ninguém tinha dinheiro para me pagar. Fiz tudo de graça, amado. Então e muitas pessoas depois davam patadas e maltratavam, não, mas quando eu precisava de ajuda, eu ia pedir. Houve momentos que pessoas que eu ajudei com meu dinheiro, com tudo, cheguei e fui pedir ajuda, podiam me ajudar, mas disseram que não. Amado, eu quando vi, eu fiquei tão magoada, eu disse, eu não vou servir mais a Deus assim. Não, eu só vou servir a Deus, eu só vou à igreja, eu vou ouvir a palavra, vou me encher e vou evangelizar lá fora, porque o dom de evangelista está em mim, não consigo parar. Então eu vou só evangelizar, mas não vou mais servir na igreja como diácono, como seu pastor, não vou mais entrar na liderança. O que é que eu fiz, amados? Eu saí fora da vontade de Deus. Eu saí do propósito de Deus. Deus usou-se do meu filho para poder me trazer, de uma outra serva, para me trazer para a vontade de Deus. Então, o que eu tive que fazer é aceitar. Não, é a vontade de Deus que eu sirva. Quer eu possa, quer não. Quer eu tenha dinheiro, quer não tenha. Quer eu tenha condições ou não. Deus proverá. Deus proverá. E é esse espírito de fé, que todos nós temos que entrar, amados, para sermos abençoados por Deus. Tirar os olhos do problema. Eu pus os olhos em quê? Nos problemas. Eu pus os olhos no problema. Aí não vale a pena ajudar a mais ninguém. Não vale a pena servir a mais ninguém. A todo tempo, o que é que Deus tinha para mim? Um lugar de excelência.
como apóstola. Se você me tivesse dito naquela altura, não fique em casa, vai servir a Deus, você é apóstola, Deus tem ministério da apóstola, disse, cala a boca, você é mentiroso, agora isso é porque você quer que eu vá à igreja, agora eu apóstola, onde é que já se viu? E naquela altura eu não tinha conhecimento que Deus pode dar o título e uma posição no corpo de Cristo a quem quer que ele seja, quer seja mulher ou quer seja o homem. O apostolado é também para a mulher, mas naquela altura eu não tinha conhecimento. Se alguém me tivesse dito, eu disse, não, apóstolo, mulheres não podem ser apóstolos, não, você não conhece a Escritura. Eu até iria ser arrogante com você não conhece a Escritura, eu conheço melhor do que você, mas não, amados, olha onde eu estou, com a visão que o Senhor me deu, eu não te posso mostrar. Se você quiser conhecer a visão, você tem que se juntar a nós, né? É uma visão de excelência. Por isso ele é um Deus tão lindo, amado, tão maravilhoso, tão conselheiro. Ele nos ama tanto, ele quer tanto o nosso bem, que ele move o céu, move a terra debaixo da terra, para que a prosperidade dele chegue até nós. E ele, quando quer resolver o nosso problema, nós não abrimos o coração para ele resolver. Ele não quer nos ver a sofrer. Ele quer que nós sejamos prósperos, mas nós não damos lugar a ele. Ele sofre. Por isso é que está escrito lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, o amor é sofredor. E porque aquele que ama quer o bem do outro e vai fazer tudo para poder ajudar o outro. Mas o outro, se não entra na visão de ajuda, não recebe ajuda e vai sofrer em vão, vai sofrer à toa. E a todo tempo a ajuda está aqui. É assim que muitos fazem. Deus está agora com mão estendida para abençoar. Deus está agora com mão estendida para salvar. Mas nós falamos, nós pregamos o evangelho, mas ninguém ouve. E quando chegar o dia da justiça dele para a igreja, para aquele verdadeiro cristão, o verdadeiro missionário, ele vai receber a justiça. E aquele cristão morno que disse, que vem só, mas quer que Deus faça a vontade dele, mas não quer fazer a vontade de Deus, esse vai experimentar juízo. Por isso, mesmo dentro do corpo de Cristo, amado, muitos não vão subir. Muitos não vão subir. Deus me disse, mais de metade da minha, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais de metade das minhas igrejas não sobem. Então é para ver o quão morno, quão frio está o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo está assim, agora imagina o mundo. Quem é que vai evangelizar? Quem é que vai levar a palavra? E mesmo quando nós, igreja, eu levo o evangelho, o povo revolta. Até me põe lá o dedo do meio e tudo. Porque não estão acostumados. As igrejas não evangelizam, as igrejas não saem à rua, as igrejas não fazem campanha. Jesus Cristo, quando veio, o que é que ele fez? Ele saiu às ruas, ele não pregou só nas sinagogas. Ele saía à rua, a multidão acompanha, até a praia ele pregava, nas praias, no monte, nas ruas, nas vilas, em todo lado. Essa é a missão da igreja. A igreja agora é só dentro, a igreja agora nós reduzimos a um telemóvel, não sou eu, no nome de Jesus. Eu estou contigo aqui, mas eu também vou amar algo, eu vou à rua, eu quero ser parecida com o meu Senhor Jesus Cristo. Ele me diz, vai amar algo, lá, se você quiser também ganhar essa experiência, venha dali que eu também te treino, o Senhor Santo Espírito te capacita, você também vai pescar, o Senhor te faz um pescador de almas. Jesus Cristo, ele dos 12 discípulos, ele fez pescador de alma. Agora o outro que era morno, que era o Judas, olha o que olha o que aconteceu, não entrou no plano de Deus. E assim vai ser muita igreja, diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Então por isso é que esses que dizem Senhor, Senhor, não fazem vontade de Deus, sofrem dupla perseguição. E sofrem perseguição que é carga ilícita. Por quê? Porque é o pecado. É por causa do pecado. Estão na igreja, com o pé na igreja, estão com o pé no mundo e sofrem duas vezes mais. Ou está com Deus, ou está com o diabo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou serve a Deus, ou serve o mamon. Mas servir a dois senhores ao mesmo tempo não dá. Não dá. Então, por isso que esse cristão que é morno,
ele vai sofrer muito mais tribulação na carne e vai perecer no inferno, porque Deus mesmo vai vomitar. O Deus quer salvar todos, Deus ama todos nós, Ele quer ver que cada um de nós que crê nele sejamos prósperos, amado, porque como é que nós vamos testemunhar de um Deus estando nós na miséria? Não temos um emprego, não temos sabedoria para pregar a palavra, mesmo na nossa pouca capacidade, mesmo na nossa limitação, Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa. Amados, os discípulos que eu tenho aqui, a glória de Deus é tão grande nesses discípulos, porque tinham problemas mentais, eu digo que eles não têm mais, que foram parar ao hospital, com pés marados e mão marada, com problema de loucura, surto, ficaram internados, mas estão aqui a servir a Deus. Uma foi consagrada pastora. Eu, na minha capacidade, ao examinar o grau de capacidade mental dela, eu nunca acreditei, eu disse mesmo, não, ela não vai ser pastora, ela vai ser a presbítera, e eu consagrei a presbítera porque vi nela capacidade de levantar os braços em oração, intercessão. Ela é uma varoa valorosa, mas a pastora nunca, amado. E quando chegou uma altura que Deus me disse, consagra a pastora Cristina, consagra a Cristina pastora, pela resiliência e o amor ao próximo. Quem diria? Quem diria, amado? Muitos, de onde ela vem e quem a conheceu, isso é uma glória muito grande. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus faz com todos nós. Não há discriminação. Deus não faz discriminação. Deus vai adaptar. No corpo de Cristo há lugar para todos, de acordo com o teu talento. Se você tem um talento, é Deus que te deu. Você veio de Deus, você é especial, você é excelente. Então Deus vai te dar uma tarefa de acordo com a tua capacidade mental, com a tua estrutura física, e Ele vai derramar uma unção a saber que você vai aguentar estar nesse lugar, vai fazer essa tarefa. Se você tem 3 talentos, Deus também vai dar um lugar no corpo de Cristo. Ele vai derramar uma unção específica para que você cumpra o teu ministério naquele lugar. Se você tem 5 talentos, os apóstolos têm 5 talentos, não só os evangelistas, os profetas, mas Deus dá a cada um lugar no corpo de Cristo de acordo com o dom e talento que Ele mesmo dá. Deus, nós viemos predestinados, Efésios 1, está lá, todos nós somos predestinados, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos unge e viemos ao mundo com um propósito. E quando quando Deus despertar em nós o propósito pelo qual Ele nos enviou ao mundo, viemos ao mundo, o nosso talento desperta em nós, então nós vamos entrar na vontade de Deus. Se entrarmos na vontade de Deus, Ele vai nos treinar, vai nos capacitar, vai nos provar, vai nos aprovar e vai nos enviar para a seara. Então nós vamos cumprir o propósito dele. É isso que Ele quer e seremos abençoados. Ele quer nos abençoar, mas tem que ser do jeito dele. O verdadeiro cristão, o verdadeiro missionário em força é aquele que busca o jeito de Deus, é aquele que deixa-se estar nas mãos de Deus para ser usado como um oleiro, ser moldado do jeito de Deus para cumprir o propósito que Deus quer. Esse será feliz porque vai estar dentro da vontade de Deus, vai estar no propósito de Deus e vai vencer circunstâncias, vai vencer problemas, vai vencer todas as diversidades, porque ele será um cristão perseguido, o que é normal. Eu não devia dizer isso, né? Mas é normal. Aquele que é crente sabe o que eu estou a dizer. É normal, faz parte do pacote. Mas ele será um cristão próspero, porque ele está no lugar que Deus colocou. Ele está a fazer a chamada em santidade, em adoração, em humildade e mansidão, obedecendo o mestre. Então Deus diz: honra-me a mim e eu te honrarei. Sede santos que eu sou santo. Aquele que faz a vontade do Pai está a santificar, Deus chama de santo. Aquele que obedece, Deus diz: honra-me a mim. Ele está a honrar a Deus, então Deus o vai honrar. Pode demorar,
mas não vai falhar, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, ele é justo. A justiça dele vai estar sobre você e sobre mim. A glória dele vai estar sobre você e sobre mim. A unção de Deus, o jugo dele que é leve e suave, vai estar sobre você e mim. Então não há erro. É por isso que ele diz: conosco é confiar, perseverar e vencer. Não há erro. Não há erro. Então temos que ser resilientes e persistentes. O inimigo pode ser teimoso, mas ele diz: eu sou persistente. O inimigo é teimoso, eu sou persistente. Por isso é que nós temos que nunca chame o teu filho de teimoso, porque teimoso é pecado, é do inimigo. O teimoso, teimosia é uma afronta. É uma afronta, mas você é teimoso? Não tem estresse. E ele é tão calmo. Nosso mestre, quando fala, mas ele é calmo. Só quando ele está a ver que nós estamos a baixar os braços, nós estamos a vencer, ele nos dá um abanão assim. A mim, ele me dá um abanão. Ana Isabel, toma autoridade. Agarra no teu horário e vem após mim. E ele vai te dizer: cristão fervoroso, cristão que quer ver a Deus, cristão que quer tomar posse do lugar que Jesus Cristo já tem para ele, cristão que sabe que tem o nome escrito no livro da vida, cristão que está dentro da vontade de Deus, cristão que coopera com Deus, ele vai abanar, porque ele vai dizer: esse me ama, esse é meu, eu ungi, eu o remi, eu o chamei. Ele disse: eis-me aqui o Senhor, eu ajudarei, eu o ajudarei, eu não o decepcionarei, eu estarei com ele em todas as circunstâncias, não o deixarei nem o desampararei. Mas você tem que cooperar com Deus. Você cooperando com Deus, amados, é só bônus, é só dom. Você tem aquele cristão que coopera com Deus, ele vê milagre de Deus em simples coisas. Ele dá honra a Deus. E Deus tem prazer em dar-lhe experiência. Deus tem prazer em manifestar-se a Ele. Deus tem prazer em lhe dar vitórias. Deus tem prazer de falar com Ele. Deus se manifesta e fala conosco. Amados, é lindo quando Deus fala conosco. Então eu vou deixar você esta mensagem para que você tome autoridade, vença, viva em Cristo, vença também em Cristo. Dentro da vontade de Deus, e para que realmente você seja um verdadeiro vaso de honra nas mãos de Deus, e seja um sal dessa terra. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro missionário é um sal que tempera, bem temperado, faz discípulos. Você não quer ver a tua casa salva, você não quer ver a tua casa próspera. Tudo começa por nós. Aquele que Deus chama começa por nós. Então nós também temos que nos posicionar lá em 1 de Pedro capítulo 2. Nós somos a geração que entrou em força sem a mão na mão. Nós fomos feitos geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para que nós vamos e anunciemos a virtude de Deus. Deus já nos treinou, já nos capacitou, já o conhecemos. Agora vamos levar essa glória, vamos levar esse amor, vamos levar essa bondade, vamos levar essa misericórdia de Deus, para que todos aqueles também que querem ser felizes sejam participantes da glória de Deus ainda neste tempo. Que beneficiam dessa graça redentora do Senhor Jesus, da Rua de Cruz, para cada um de nós. Deus nos ama, Ele quer que todos nós sejamos prósperos, para nós darmos o bom testemunho dEle, para que o mundo saiba quão bom Ele é. O inimigo pode nos oprimir, o inimigo pode nos perseguir, o inimigo pode nos castigar, mas o castigo de Deus é maior, está lá reservado, e de todas Deus nos dá vitória. De todas, Ele nos derrama unção para vencermos. De todas, Ele derrama o seu amor. Ele derrama da sua graça. Ele derrama o favor. A todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, Ele nos vai dar. E esses são testemunhos que nós temos. Porque há pessoas que dizem: mas vocês com Deus, vocês sofrem tanto. Por que vocês sofrem com Deus? É a glória de Deus. Nós vemos vitória, amado. Nós vivemos de perseguição e vitória. Nós vivemos de graça e favor, de bênção em bênção, andamos de valor e com valor. Então como é que nós vamos deixar um Deus assim? Por que eu vou deixar um Deus tão excelente, tão organizado, tão conselheiro, tão amigo, tão bondoso, tão bondoso a Ele, para ir servir um Deus que escraviza, um Deus que dá
para poder me lançar, para depois me escravizar e me castigar, e me matar, e roubar e destruir. Assim é Satanás. Então eu vou escolher um Deus que é um Deus de amor. É Ele que me criou a sua imagem e semelhança. E esse é o ponto de partida, amado. E que o Salomão, lá em Eclesiastes 12, ele teve discernimento. Ele diz lá em Eclesiastes 12 que o dever de todo homem é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o Criador, é Ele que nos criou. A quem vamos tornar, se não para o Criador? Quem é que nos conhece melhor as nossas entranhas do que Ele? Quem é que nos fez? Quem é que sabe de que material somos feitos? Qual é o Espírito que está em nós, que nos sustenta, que nos mantém acordados? É o Espírito dele. Então, se é Espírito dele, então vamos orar a Ele. Se é Espírito dele que nos sustenta, vamos agradecer, vamos viver de gratidão. Se é Espírito dele que nos dá vida, que nos ressuscita, então vamos buscar essa vida, para vivificarmos a cada vez mais, para que tenhamos vigor, para que tenhamos unção, para quebrarmos todo o jugo do inimigo que investe contra nós com perseguições, para nos entristecer, nos desanimar, para nós desistirmos do Criador. Mas temos que voltar para Ele, amados. Dele viemos, vamos voltar para lá. Agora, se você não quiser, ele vai chorar, porque cada alma que rejeita a salvação, cada alma que rejeita o amor de Deus, cada alma que rejeita a prosperidade divina, vai para o inferno. O céu chora, Deus chora. Por quê? Porque foi o sangue dele que veio para perdão dos nossos pecados, derramou para perdão dos nossos pecados. Foi o sacrifício do amor dele que pagou o preço da nossa reconciliação com o Pai. Foi o sangue dele. Ele despiu-se de tudo, do trono, de toda a sua glória, de todo o seu conforto, de toda a sua majestade. E ele veio na forma de homem. Ele comeu com os prostitutos, com os pobres, com os enfermos. Mas ele veio e cumpriu. Ele amou a todos. Ele amou a todos, ele curou paralíticos, cegos, ressuscitou mortos. Até no dia em que ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram com ele. Que amor melhor e maior você quer, amado, se não desse o Criador? Então eu te convido hoje a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Não negligencia, é uma oportunidade para que você receba Jesus Cristo e faça dele não só o teu Salvador, mas o tenha como Senhor, como um pastor, para pastorear a tua alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão é para o corpo, mas a palavra é para a alma. E é da alma que sustenta o corpo. É a alma que faz do nosso corpo, da nossa mente, aquilo que todos veem, aquilo que nós somos. Começa tudo por dentro, amado, porque a vida começou com um sopro. Deus soprou pelas narinas e o Espírito desceu ao coração, bombeou o coração, o ciclo da vida começou aqui. Então vem aprender também a guardar o teu coração, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Vamos puxar também aqui. Vamos dizer: Pai querido, eu ouvi esta pequena exortação, lição, Senhor, acerca de verdadeiro missionário em força. É aquele que busca a vontade de Deus, é aquele que volta para o seu Criador, é aquele que faz a vontade de Deus e é aquele que vive dentro da vontade de Deus, é aquele que vence problemas, tribulações, adversidade dentro da vontade de Deus e toma posse da vitória certa no tempo de Deus. E eu quero servir a este Deus, eu quero conhecer a este Deus. Hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, tudo que é abominação na minha alma, na minha mente, no meu corpo, Senhor, eu oro e peço perdão. Vem hoje, Senhor, me lavar, me purificar de toda essa iniquidade, de toda imundícia, de todo oprório, toda impureza, Senhor, deste mundo, do inferno, do pecado em que eu tenho andado. Senhor, cancela toda maldição hereditária na minha vida, nos meus antepassados, Pai Santo, em nome de Jesus, quebra toda a barreira de separação entre mim e ti, porque Jesus Cristo já resgatou-me da maldição
Ele se fez maldição por mim e as bênçãos do Abraão estão aqui para mim hoje. Salvação e vida eterna. Jesus Cristo, o Senhor, o único que tem poder no céu e debaixo do céu para perdoar os meus pecados e ressuscitar-me dos mortos, da morte da minha alma e me dar a salvação. Eu me entrego, Senhor, a Ti hoje, entrego a minha alma, seja o meu pastor. Eu te convido, Jesus Cristo, entra hoje no meu coração, senta-te no trono do meu coração, Senhor, muda tudo aquilo que está errado, está fora do lugar e coloca tudo do teu jeito, Senhor, em nome de Jesus. Eu me entrego, Senhor, faça a tua vontade, quebra todo jugo, Senhor, de maldição na minha vida, quebra todo jugo de obras do oculto, de tudo quanto é casta de operação do inferno, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, em nome de Jesus agora, Senhor. Tudo quanto é maldição, tudo quanto é pecado, todo oprório, queima, Senhor, queima. Caia a unção de Deus sobre mim. Quebra todo o jugo do inferno, quebra todo o jugo das trevas, quebra todo o jugo da maldição na minha vida. Faça esse vaso, Senhor, uma nova criatura. Faça esse vaso uma nova criatura. Seja o meu Senhor. Guia-me a partir de hoje, Senhor. Guia os meus passos. Senhor, ajuda-me a renovar os meus pensamentos pelo poder da Tua palavra. Ajuda-me a renovar os meus sentimentos pelo poder da Tua palavra. Faça-me sentir amado. O amor de Deus é genuíno, tudo suporta. É um amor diferente do que o mundo ama. Por isso, Senhor, enche, Senhor, o meu coração do Teu amor. Seu Santo Espírito, vem, Senhor, confirma esse poder de Deus, essa ressurreição e vida eterna agora na minha alma, no trono da graça, Senhor, em nome de Jesus. Faça de mim um novo vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus, para falar aquilo que Deus fala. Fala vida, fala fé, fala esperança, fala sabedoria, que é a palavra de Deus, e vive para eu viver e viver em Cristo e ter vitória em Cristo Jesus. Obrigada, seu Santo Espírito. Continua a trabalhar em mim, continua a convencer-me do pecado que eu não vejo, que eu não sinto, mas que até os outros até vejam, mas eu não sei, porque ninguém me diz nada. Mas Tu és o meu Deus agora. Mostra-me, Senhor, aí endireita as minhas veredas. Eu decido cooperar contigo para que eu veja a Tua glória e o mundo glorifique o Teu nome na minha vida. O mundo veja que eu realmente nasci de novo. Eu sou uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Tudo que era velho se fez de novo agora. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que é uma caminhada longa. Eu tenho que nascer de novo da água e do Espírito Santo. Eu tenho que batizar, mas eu vou cooperar contigo para que eu veja a vitória de Cristo em minha vida, na minha família, e eu andar de valor em valor e com valores para o céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Eu oro para que você tenha recebido o Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, e Ele passa agora a ser o teu pastor. É Ele quem vai pastorear a tua alma. Se você quiser fazer parte do ministério, deixa aqui a mensagem, amados. Como é que se diz em português? Eu ia dizer já em inglês, follow us. Como é que é? Sigam-nos. Sigam-nos. Eu sou apóstola Ana Leitão. Siga-nos para que você tenha um crescimento espiritual de acordo com a vontade de Deus. A nossa página no Facebook é Apóstola Ana, mas eu não tenho estado a pregar no Facebook. Eu estou a explorar aqui este ministério. Muito obrigada, amados. Então, você pode consultar no YouTube a nossa página, que tem ali muitos ensinos. Tem a escola bíblica de uma linguagem muito básica. Eu dou muitos testemunhos meus para que você entenda melhor, porque no corpo de Cristo muitos entendemos uma linguagem mais sofisticada, mais iliterada, não é? Mas nem todos entendem a mesma linguagem. O corpo de Cristo também está a perecer, porque nós gostamos do fogo, mas muitos não têm o mesmo nível de compreensão, muitos não têm o mesmo nível literário, ou seja, acadêmico, profissional ou social, para entender certas linguagens
e certos vocabulários, e então acabam por sair sem compreender nada daquilo que nós pregamos. Então eu fui treinada para usar um vocabulário muito simples, de maneira que todos entendem. E aqueles que querem ter uma linguagem mais sofisticada têm que vir treinar há departamentos, nós temos departamentos aqui desenhados em projetos especiais para ser instruído, para serem guiados por outro nível de pessoas, e aí já podem usar linguagens mais caras, ou seja, vocabulários mais fortes, não é? Mais, como se diz, eloquentes, para então abençoar a congregação que vai estar naquela reunião, como reunião de homens, reunião de senhoras, certo, outros tipos de reuniões que nós vamos ter. Então você já pode participar, ser treinado para ser ministro destes departamentos. Então, um bem-aja, amados apóstolos Ana Leitão. A página do Facebook do YouTube é Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Subscreva para que nós também eu possa estar também ao vivo no YouTube. Quanto mais subscrições tivermos, mais probabilidades eu tenho de estar ao vivo também no YouTube e alcançar mais pessoas para Jesus, e então todos nós construirmos o tesouro no céu, acumulamos tesouro no céu. Amém? Um bem-aja, Deus te abençoe e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja.